E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar para um livro que me deixou, completamente de queixo caído. Mais esperto que o diabo, do Napoleon Hill. Nossa, esse título já causa um impacto, né? Já dá pra sentir que o papo vai ser bem provocador. Provocador é pouco. O Hill foi lá e estruturou o livro inteiro como se fosse uma entrevista com o próprio capeta. É como se ele tivesse sentado ali cara a cara com o mal em pessoa para arrancar dele todos os segredos da derrota humana, sabe? E o mais impressionante é que o Sua Majestade, como o diabo faz questão de ser chamado, entrega tudo. Ele revela, assim, sem dar piedade, os métodos, os truques, as armas que ele usa pra controlar a mente das pessoas, de arrepiar, né? É tipo um manual de como a gente não deve se dar bem na vida. Exatamente. E ele já começa com uma afirmação, assim, bombástica. O diabo controla 98% das pessoas no mundo. 98%. Nossa, que número assustador! Mas como ele consegue ter tanto poder assim? Qual é o segredo? O esquema dele é se aproveitar das nossas fraquezas, medos, inseguranças. Usa ferramentas como a pobreza, a doença, os vícios. Até o cigarro acredita. Cigarro. Sério. Pois é, o Rio usa a figura do diabo para mostrar como até as menores escolhas, sabe, aquelas que a gente nem dá muita bola, podem ter um impacto enorme na nossa vida. O cigarro, por exemplo, enfraquece a força de vontade e abre caminho para outros hábitos ruins. É como se fosse um portal para o lado sombrio, sabe? Nossa, sinistro mesmo. E já a gente tá falando de lado sombrio, qual que é a arma mais poderosa do diabo na visão dele mesmo? O medo. Ele se alimenta do nosso medo, da pobreza, do fracasso, da solidão. É o medo que paralisa a gente, que impede de correr atrás dos nossos sonhos, que nos transforma em fantoches nas mãos dele. Falando em fantoches, o diabo usa um termo bem específico em definir as pessoas que ele controla. Alienados. O que ele quer dizer com isso? Alienados, segundo o diabo, são as pessoas que desistiram de pensar por si mesmas. Entregaram o controle das suas mentes para o medo, para a insegurança. São como folhas secas, sabe? Levadas pelo vento, sem rumo, sem objetivo, sem vontade própria. Que é a agonia. Ele ainda compara essas pessoas a moscas presas numa teia de aranha. Quanto mais elas lutam para se soltar, mais presas ficam. Mas que teia é essa? Ele chama essa teia de lei do ritmo hipnótico. É um conceito que explica como nossos hábitos, bons ou ruins, se solidificam com o tempo através da repetição. É como se a gente programasse a mente para agir de um jeito específico, mesmo que esse jeito não seja o melhor para a gente. Que a gente pode estar preso numa teia de hábitos ruins sem nem perceber. E essa teia está nos levando cada vez mais para perto do diabo. Exatamente. Mas calma, nem tudo está perdido. O rio também nos dá uma ferramenta poderosa para romper essa teia e se libertar do controle do diabo. Qual? Conta logo, tô morrendo de curiosidade. A definição de propósito. O próprio diabo confessa que essa é a única coisa que ele realmente teme. Quem tem um propósito claro na vida, um objetivo que dá sentido à sua existência, está imune às manipulações dele. Olha só, é como se o propósito fosse um escudo mágico que nos protege. Mas se até o diabo admite que o propósito é a chave para a vitória, então ele deve ser muito poderoso, né? Como a gente descobre esse tal de propósito, a gente já nasce sabendo. O Rio acredita que todo mundo nasce com uma semente de propósito dentro de si, um potencial único que nos guia em direção à nossa realização. Só que muitas vezes a gente se perde no caminho, se distrai com as coisas do dia a dia e deixa essa semente adormecida. É aí que o diabo aproveita para plantar as sementes do medo e da insegurança. E como a gente faz para despertar essa semente do propósito, para regar ela e fazer ela florescer? Aí entra a importância do autoconhecimento, da autoanálise. O Rio nos convida a fazer uma reflexão profunda sobre nós mesmos. Quais são nossos valores, nossos sonhos? O que realmente nos move? O que nos faz sentir vivos? Faz sentido. É como se a gente tivesse que se redescobrir, se conectar com a nossa essência, com a nossa missão de vida. Exatamente. Definir o propósito não é um bicho de 7 cabeças. Não é algo escrito nas estrelas que a gente precisa desvendar a qualquer custo. É algo que está dentro da gente, esperando ser descoberto, cultivado e vivido com intensidade. E o mais legal é que, ao encontrar nosso propósito, a gente não só se blinda contra as influências negativas, mas também se conecta com uma força maior. O Rio chama essa força de inteligência infinita. É isso aí. É como se a gente sintonizasse com a fonte de toda a sabedoria e poder do universo. A gente se abre para receber inspiração, orientação e força para realizar nossos sonhos. E aí, o diabo que nos espere. Mas me diz uma coisa, o que acontece quando a gente encontra obstáculos no caminho? Fracassos, decepções, perdas. Como a gente mantém o foco no propósito e não deixa o desânimo tomar conta. Sabe que até o diabo reconhece o valor do fracasso. Ele admite que o fracasso pode ser um mestre poderoso, capaz de nos ensinar lições valiosas e nos impulsionar para o crescimento. Sério, o próprio diabo incentivando a gente a aprender com os erros. Essa é nova. Pois é. Eles chamam o fracasso de benção disfarçada, porque nos tira da zona de conforto, nos força a rever nossos planos e a buscar novas soluções. Então quer dizer que o fracasso não é o fim da linha, mas sim uma curva no caminho.
Uma chance para reavaliar a rota e seguir em frente com mais sabedoria. Exatamente. O fracasso só se torna realmente um fracasso quando a gente desiste, quando deixa o medo e a insegurança dominarem. Enquanto houver vontade de recomeçar, de aprender com os erros, a gente está no jogo, a gente está vivo. E aí, pessoal, de volta para nossa imersão em Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. A gente estava falando antes do intervalo sobre como definir o nosso propósito é a arma secreta para vencer as tentações do diabo. E a gente viu que até o Sua Majestade treme nas bases quando o assunto é propósito, né? Mas me explica uma coisa, essa definição de propósito é algo que a gente já nasce sabendo ou é algo que a gente meio que desenvolve ao longo da vida? Tipo, será que eu tenho um propósito secreto me esperando em algum lugar? Boa pergunta. O Hill, ele acredita que todo mundo já nasce com essa sementinha de propósito dentro da gente. O problema é que, no dia a dia, a gente acaba se distraindo, sabe? Deixa essa semente de lado. E aí, meu amigo, o terreno fica livre para o diabo plantar as ervas daninhas dele. Ah, entendi. É como se a gente tivesse um superpoder adormecido, mas não soubesse como ativar ele. Exatamente. E sabe o que é mais legal? Descobrir e cultivar esse propósito não precisa ser aquela coisa chata, sabe? Complicada. É como se fosse uma aventura de autoconhecimento. Um mergulho no nosso mundo interior para a gente entender o que nos faz vibrar, o que dá energia, o que realmente nos move. Adorei essa ideia de aventura. Mas, e aí, quando a gente finalmente descobre nosso propósito, coloca tudo em prática e, de repente, a vida te dá uma rasteira, fracassos, decepções, portas na cara. Como a gente faz para não desanimar e continuar seguindo em frente? Sabe que até o diabo, com toda a maldade dele, reconhece a importância do fracasso. Ele mesmo fala que o fracasso pode ser um baita professor que ensina lições que a gente nunca aprenderia de outro jeito. Sério, o próprio diabo incentivando a gente a aprender com os erros. Isso aqui é coisa inusitada. É isso aí. Ele chama fracasso de benção disfarçada. Porque ele tira a gente da zona de conforto, sabe? E nos obriga a buscar novos caminhos, encontrar soluções criativas e desenvolver a nossa resiliência. Então, na visão do diabo, o fracasso não é o fim da linha, mas sim um obstáculo a ser superado. Exatamente. Ele sabe que o fracasso pode, na verdade, nos fortalecer, nos tornar mais sábios, mais experientes e mais preparados para os desafios da vida. Mas gente, como a gente pode encarar o fracasso com essa mentalidade positiva? A chave está em mudar a nossa perspectiva. Em vez de ver o fracasso como algo ruim, negativo, a gente precisa enxergar como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de evolução. Faz muito sentido. A gente precisa aprender a lidar com a frustração, levantar a poeira e seguir em frente com mais garra, com mais determinação. E nesse processo todo a gente não pode se isolar, né? Afinal, como o diabo mesmo disse, a solidão é uma das armas mais poderosas dele. Verdade. E falando em relacionamentos, o Hill dá uma dica de ouro para turbinar o nosso sucesso, que é um mastermind. Mastermind, que nome chique. O que é isso? É como se fosse um grupo, um grupo secreto de pessoas incríveis. Elas se juntam para trocar ideias, compartilhar experiências, se apoiar e alcançar grandes objetivos. É como formar um time de elite para vencer qualquer desafio. Gente, eu preciso entrar nesse grupo. Mas como a gente faz para encontrar essas pessoas especiais que podem fazer parte do nosso Mastermind? Tem algum teste, alguma entrevista? O Hill sugere que a gente busque pessoas que tenham os mesmos valores que a gente, que nos inspirem a sermos melhores, que nos motivem a perseguir os nossos sonhos. Pessoas que vibram na mesma frequência, sabe? Que celebram as nossas conquistas e nos dão força nos momentos difíceis. É tipo um esquadrão anti-diabo. Isso aí. É como se a gente formasse um escudo protetor contra as forças negativas, se blindasse com amor, positividade e apoio. Nossa, eu já tô imaginando meu Mastermind. Mas me fala, além do Mastermind, tem mais alguma dica matadora pra gente blindar nossa mente contra as influências do diabo? Lembra da lei do ritmo hipnótico que a gente falou antes? Então, o Hill mostra que essa mesma lei que o diabo usa para nos prender em hábitos ruins, a gente pode usar a nosso favor, para criar hábitos positivos e alcançar tudo que a gente quiser. Tipo usar a força do inimigo contra ele mesmo. Exatamente. É como se a gente hackeasse o sistema e reprogramasse a nossa mente para o sucesso. Mas como a gente faz isso na prática? É simples. A gente precisa repetir de forma consciente pensamentos e ações positivas. É como se a gente fosse um jardineiro plantando sementes de otimismo, gratidão, coragem, determinação. E colhendo uma vida abundante e feliz. Exatamente. A gente escolhe as sementes que a gente quer plantar no jardim da nossa mente. E falando em coisas importantes, e a fé? Onde ela entra nessa história toda? O Hill fala bastante sobre a importância da fé para a gente alcançar nossos objetivos, né? Verdade. Ele coloca a fé como um elemento crucial na nossa jornada de sucesso. Segundo ele, a fé é a ponte que conecta nossa mente com a inteligência infinita, a fonte de todo o poder e sabedoria do universo. Isso aí. E como a gente fortalece essa ponte, essa conexão com a inteligência infinita? Boa pergunta.
A fé, ela se fortalece com a prática. É como um músculo que precisa ser exercitado para crescer. O Reu sugere, por exemplo, que a gente pratique a gratidão todo dia. Agradecer pelas coisas boas que a gente já tem, cultivar um olhar positivo para o mundo. É como se a gente fizesse um treino mental para atrair coisas boas para nossa vida. Exatamente. Quando a gente foca naquilo que a gente já tem de bom, a gente abre espaço para receber mais bênçãos, mais alegrias, mais prosperidade. E sabe o que mais? A gratidão também é um antídoto poderoso contra o medo, a insegurança, a negatividade. Então quer dizer que a gente precisa agradecer até pelos perrengues, pelas dificuldades. Claro. Porque até nas situações mais difíceis, a gente pode encontrar aprendizados preciosos, oportunidade de crescimento, lições de superação. Nossa, essa conversa tá me fazendo repensar tanta coisa. Eu tô começando a entender que a gente tem muito mais poder do que imagina para criar a vida que a gente quer. E é exatamente essa mensagem que o Hill quer passar. Ele nos convida a assumir o controle da nossa mente, usar o poder dos nossos pensamentos a nosso favor e se libertar das amarras do medo e da negatividade. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa imersão em Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Já exploramos tantas estratégias do diabo, aprendemos a usar a lei do ritmo hipnótico a nosso favor. Falamos sobre propósito, fé, gratidão, ufa. É muita coisa para fortalecer a mente contra as forças negativas, né? E parece que o Rio ainda tem mais algumas cartas na manga para nos ajudar nessa batalha. Que tal a gente falar um pouco sobre perdão? Pode parecer que não tem muito a ver com o diabo, mas o Hill mostra que perdoar é essencial para nossa libertação. Perdão, mas como perdoar pode nos ajudar a ser mais espertos que o diabo? Me explica isso melhor. Pensando bem, guardar mágoas, ressentimentos, rancores, tudo isso é como carregar um peso enorme nas costas, sabe? É como se a gente estivesse preso em correntes que nos impedem de seguir em frente com leveza. E adivinha quem adora nos ver acorrentados? Diabo, claro. Ele deve adorar a nossa negatividade. Exatamente. Claro. Perdoar a si mesmo e aos outros é um ato de libertação que nos permite quebrar esses ciclos de dor e sofrimento. É como se a gente cortasse as correntes que nos prendem ao passado e abrisse espaço para o novo, para o amor, para a paz. Nossa, faz sentido. Quando a gente perdoa, a gente se liberta de uma energia pesada e abre espaço para coisas boas, né? Com certeza. É como se a gente estivesse limpando a mente daquelas energias negativas e abrindo espaço para luz, para cura, para prosperidade. Mas perdoar não é fácil. Às vezes a gente sente tanta raiva, tanta mágoa, que parece impossível deixar isso para trás. Verdade. Perdoar é um processo, né? Exige tempo, paciência e compaixão, principalmente compaixão com a gente mesmo. A gente precisa entender que errar é humano, que todo mundo erra, e que o importante é aprender com os erros e seguir em frente. E quando a gente consegue perdoar de verdade, a gente sente uma paz interior incrível, né? Com certeza, perdoar é um presente que a gente dá para si mesmo. Um ato de amor próprio que nos liberta do passado e nos permite viver o presente com mais intensidade. E por falar em presente, a gente já falou bastante sobre gratidão, mas vale a pena reforçar a importância de cultivar esse sentimento, né? Sem dúvida. A gratidão é como um imã que atrai coisas boas para a nossa vida. Quando a gente agradece pelas coisas que a gente já tem, a gente abre espaço para receber mais bênçãos, mais prosperidade, mais felicidade. E quando a gente coloca a gratidão em prática, a gente começa a perceber que até os pequenos detalhes da vida são especiais. Exatamente. A gente começa a enxergar a beleza nas coisas simples, a dar valor aos momentos com quem a gente ama, a celebrar cada conquista. E essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. Nossa, essa nossa imersão no Mais Esperto que o Diabo foi incrível. Desvendamos os segredos do diabo, aprendemos a usar a lei do ritmo hipnótico a nosso favor e descobrimos o poder da fé, do propósito, da gratidão, do perdão. E o mais importante, a gente aprendeu que a chave para a felicidade e para o sucesso está dentro da gente. A gente tem o poder de escolher nossos pensamentos, nossas ações e, no fim das contas, nosso destino. É isso aí. O Mais Esperto que o Diabo nos mostrou que a gente pode sim ser mais esperto que as forças que tentam nos controlar. Basta ter coragem de usar o poder da mente a nosso favor. E aí, o que vocês acharam da nossa conversa de hoje? Compartilhem suas ideias, suas reflexões, suas experiências